Você já parou para pensar na seguinte expressão, que o coração do homem ele tem um vazio tão grande, tão grande, tão grande, que somente Deus é capaz de preenchê-lo? Hoje nós vamos falar a respeito de o que significa ter o nosso coração farto daquilo que é a justiça de Deus e também suprido da necessidade de misericórdia. Que tal você vir conosco hoje? Vem conosco, porque hoje é dia de parola. Os Paroleiros, um jeito simples e divertido de conversar sobre verdades bíblicas. Vambora, que hoje é dia de parola. Muito bem, Paulinho, Xandão. Hoje nós conseguimos nos livrar definitivamente do nosso decano. Sim, nós demos férias para ele. E você que nos segue aí nas redes sociais, vai lá no Instagram dele, você vai ver ele com os seus pezinhos na água, no mar, filosofando. Eu vi hoje, Paulinho, ele postando assim: não é água doce, mas é água com sal que dá o descanso. É um filósofo. E aí, Xandão, eu não vou chamar o Xandão de 04, eu vou chamar ele de Xandão. E aí, Xandão, Xandele, como você está? Tudo bem, graças a Deus. Que bom vê-lo de volta aí, Paulinho, com a sua barba fantástica. Estilo sempre Luciano prazer. Subirá, hein? Esse é o Paulinho Subirá, é verdade. Muito bem, muito bem. Bom, nós vamos falar hoje de mais 2 versículos do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, já que Maomé não foi a montanha vai a Maomé. E aí nós vamos falar hoje a respeito de Mateus, capítulo 5, no verso 6 e no verso 7. Nesse primeiro bloco aqui, nós vamos falar a respeito de uma das bem-aventuranças, que diz assim: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E no segundo bloco, nós vamos falar a respeito daqueles que são bem-aventurados de misericórdia, porque alcançarão misericórdia. E aqui eu quero começar, Paulinho, Xandão, porque esse texto de Mateus capítulo 6, ele mexe muito comigo, porque quando nós vamos ver Jesus ele fala assim: eu sou o pão da vida. Opa, então nós estamos falando aí de um banquete para saciar a fome. E ele vai falar também que aquele que beber da água da vida, ele vai falar sobre saciar a sede. E quando nós vamos ver, então, ele está falando sobre eu sou o pão da vida, se você beber dessa água, então tudo está levando a ele. E o apóstolo Paulo vai falar, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, que ele se fez pecado para que eu e você sejamos, ou que nós fôssemos feito justiça de Deus. Olha como as coisas vão se encaixando nisso daí. E aí eu queria começar esse texto aqui, Paulinho, Xandão, diferentemente do nosso paroleiro que está lá surfando nas praias desse Brasil, eu não vou direcionar a pergunta, aqui eu vou fazer como jogos vorazes, eu vou jogar e vou falar a respeito de que seja feita agora, o jogo está feito, saiam vocês a falar. Eu quero perguntar para vocês dois a respeito desse texto. Por que então Jesus ele está falando a respeito de fome e sede de justiça? Será que ele está falando sobre buscar um advogado? Será que ele está falando a respeito de buscar um tribunal a pequenas causas? É isso que ele está falando? Ou, de fato, ele está falando algo mais voltado para aquilo que ele veio fazer nessa terra? E agora eu jogo para a plateia, Xandão e Paulinho. Eu vou dar honra ao Paulinho, nosso teólogo. Par. Pedra. Para o ímpar. Ai, ai. Benção. Gente, obrigado, Cham, pela honra.
E assim, ó, eu fico pensando, por que Jesus usa, quando o assunto é justiça, por que Jesus usa a introdução fome e sede? Por que ele introduz dessa forma? Né? Porque os outros adjetivos, você pode ver, Jesus é direto. Ele fala, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados, né? Ele vai colocando direto o adjetivo. Mas aqui ele introduz de uma forma diferente. Ele coloca fome e sede, e depois vem um assunto essencial dele, que é a justiça. Não são só os que buscam justiça, não são só os que perseguem justiça, mas são aqueles que têm fome e sede. Fome e sede remete a necessidades vitais. O sujeito que não come e o sujeito que não se hidrata, né, não se alimenta e não se hidrata, esse cara vai morrer, né? Quantos dias a gente pode passar sem comer? De 7 a 10 dias. Quantos dias a gente pode passar sem se hidratar? 3 dias. O organismo entra em colapso, vai morrer, né? Então Jesus dá um peso para a justiça aqui, que é um peso vital. Há uma questão vital no versículo 6. Né? E isso é tão sério que, se a gente for procurar na Bíblia a justiça atrelada à vida humana, nós vamos encontrar a palavra de um outro sábio anterior a Jesus, me refiro a Salomão, que lá em Provérbios capítulo 21, verso 21, ele diz assim: o que procura justiça encontra a vida. Ó, Jesus parece que conhecia essa passagem, né? Essa fala de Salomão. Aquele que procura justiça, esse cara vai encontrar a vida, né? E de que justiça Salomão está falando? Da mesma justiça que Jesus está falando, e não é a justiça das pequenas causas, Will. Não é a justiça do direito, né? Não do direito jurídico secular, mas a justiça perfeita, que é a justiça de Deus. Aquela justiça que é um dos fundamentos do trono de Deus. Lembra que o salmista fala, né, que o trono de Deus ele está fundamentado em direito, justiça e juízo. Não à toa, quando Deus constitui o seu povo, né, ajunta ali a partir dos descendentes de Abraão, aqueles que estavam escravizados no território egípcio, quando Deus ajunta o seu povo, tira esse povo do Egito, leva esse povo para o deserto. A palavra diz lá em Deuteronômio que Deus leva o seu povo para o deserto para provar aquilo que havia no coração do povo, né? E interessante que Deus começa a provar o coração do povo antes de alinhar o coração do povo para si. O que é o alinhamento do coração do povo para si? O estabelecimento da lei. Quando Deus estabelece a sua lei, Deus está estabelecendo o princípio de justiça pelo qual esse povo deveria se nortear. E uma vez seguindo a justiça estabelecida pelo Senhor, esse povo encontraria a vida. Né? Então, lá em Salomão ele tinha uma concepção de vida que mais tarde vem a ser desvendada de uma forma tremenda por Jesus e passa a ser desvendada a partir daqui, que é a primeira aparição pública de Jesus, o Sermão do Monte. Né, a aparição pública ministerial de Jesus, que é o Sermão do Monte. Salomão, ele entende o seguinte: olha, uma vida plena, uma vida cheia da graça, do favor de Deus, depende do cumprimento da justiça, mas Jesus vem ampliar isso. Ele diz em João 10:10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância, né? A perspectiva de vida de Jesus é algo que remete à eternidade, que aponta para a eternidade. Então, não apenas uma vida abundante, não apenas uma vida abençoada, não apenas uma vida segura nos princípios estabelecidos pelo Senhor, mas uma vida que aponta para a eternidade mediante o cumprimento dos estatutos estabelecidos pelo Senhor para que a gente viva, e isso é justiça, né? E voltando aqui lá no início, lá naquilo que eu falei no início, Jesus, ele atrela então a justiça a fome e sede, que são necessidades vitais do ser humano. Então, há uma necessidade vital, ou seja, uma necessidade que aponta para a verdadeira vida, a vida eterna, para o homem.
e essa necessidade é o cumprimento daquilo que o Senhor estabelece como sua justiça, ou seja, um alinhamento com a palavra e com aquilo que o Senhor estabeleceu. Não à toa, Jesus diz, olha, vocês são meus amigos se vocês fizerem o que eu mando vocês fazerem. Né? Jesus está reafirmando os princípios de justiça de Deus que apontam para a verdadeira vida. Tremendo o que Jesus faz aqui. Paulinho, então a gente pode, de alguma forma, amarrar que essas pessoas aí que Jesus está se referindo aí, os bem-aventurados, que têm fome e sede de justiça, na verdade, de uma maneira simples, seria falar as pessoas que têm sede e fome de ter uma vida com Deus, de viver uma vida piedosa, de viver uma vida buscando a face, viver os mandamentos, como você acabou de citar, né? Então, e aí, legal que assim, vai ser farto. Quem tem esse tipo de fome vai receber, né? E isso é um contraste muito grande nos dias de hoje, né? Eu estava vendo as redes sociais hoje e há pouco tempo atrás uma mulher tinha me falado que ela tinha dificuldade até de congregar. E aí eu vi uma postagem dela dizendo assim que o importante não é estar na igreja, mas é estar cheio de Deus, né? E aí a gente já vê que deixa de cumprir algo que é um fator primordial, né? Que é estar congregando, né? E a gente acaba mais, enfim, eu entendo que é justamente isso. Quanto mais a gente tiver essa sede por buscar ao Senhor, né? Buscar o reino dele, vai ser saciado. Agora, o problema maior é se a gente não tiver essa sede. Se a gente não tiver essa sede, essa fome, vai ser tudo muito... que eu acho que vai até linkar com o próximo versículo, que era quando Jesus ele bate muito de frente com os fariseus, né, com os religiosos. A gente acaba se tornando religioso porque a gente não tem fome e sede, né? E daquilo que a gente tem fome e sede, a gente sempre é farto, seja das coisas de Deus, seja das coisas do mundo, né? Mas é bem interessante isso aí que você falou, de estar amarrado com essa vida piedosa aí, buscando ao Senhor. É interessante, né? Porque se nós pegarmos as duas multiplicações de pães, Jesus ali estava apontando exatamente para um saciar da fome natural. E você pega ali, Jesus, ele reparte o pão, né? E ele multiplica aquele pão, e a fome natural do homem, ele é suprido. E aí nós vamos ver aquela mulher samaritana, ela fala uma coisa engraçada, ela fala, como que você pode falar que você é maior do que o nosso amado Jacó, onde esse poço aqui foi ele quem fez? E aí Jesus faz um trocadilho com ela, né? E fala, olha, se você tomar dessa água aqui, você vai voltar a ter sede. Mas se você tomar da água que eu te der, você não vai ter mais sede. E ela olha e fala assim, nossa, eu quero essa fonte para mim, porque aí eu não vou precisar mais vir aqui. E aí Jesus, ele faz uma comparação bem interessante. E mais para frente, Jesus também ele vai falar lá em João capítulo 6, né? Quando ele fala, olha, você tem que comer da minha carne, beber do meu sangue. E ali ele começa a ter uma ministração um pouco mais madura. Não que ele não fosse maduro, mas ali o povo já está caminhando com ele. Ele fala, ó, quem não comer da minha carne... E ele não está falando ali sobre canibalismo. O que ele está falando é fazendo uma analogia sobre eu sou o pão, eu sou aquele maná de lá de trás, né? Olha, lá atrás, vocês vão pegar o maná, vocês vão comer e vai estar tudo certo. E ali apontava para Jesus, né? E aí agora Jesus está falando, olha, eu sou o pão da vida, eu vou suprir essa fome que você tem, eu vou suprir essa tua necessidade, desse vazio, que o apóstolo Paulo, mais para frente, lá em Romanos capítulo 1, se eu não me engano, ele vai falar a respeito, né, da degeneração da humanidade. E aí ele fala, eu gosto da Bíblia, eu sei que, Paulinho, que você não gosta disso, mas você vai ter que ouvir agora, porque afinal de contas eu que estou falando e eu estou no centro hoje, ponto final. E eu sei que você não gosta, mas na Bíblia a mensagem, que é uma paráfrase, ele vai falar sobre que o homem, ele perdeu a referência de Deus. Ele utiliza exatamente essa expressão, que o homem perdeu a referência de Deus.
E porque ele perde a referência de Deus, ele começa, então, a buscar em outros âmbitos. E aí nós vamos ver, e é invariável isso, né, Paulinho? Você que... você não, mas o Xandão também. Nós temos 2 pastores aqui, e nós vamos ver exatamente o quê? Pessoas hoje buscando no sexo, na droga, na pedofilia, na pornografia. Nós vamos ver nesses âmbitos pessoas buscando uma satisfação, e aí volta naquilo que eu falei na abertura, de que só Deus é capaz de preencher esse vazio. E aí, de novo, falando sobre a forma como quem parafraseou a Bíblia, a mensagem, fala: o homem perdeu a referência, agora eu estou buscando em outras coisas. Eu estou buscando no alimento, eu estou buscando na satisfação empresarial, eu estava conversando com o Xandão antes aqui, e todas as vezes ele dá um testemunho que para mim é um tapa na minha cara, né? Ele fala assim: não, mas na minha vida profissional eu estou deixando Deus conduzir, e eu estou numa paz. Quando ele fala isso para mim, é um tapa na minha cara, porque eu fico pensando: rapaz, o que eu estou fazendo na minha vida, sabe? E eu vejo dessa forma, porque a fome que muitos estão buscando aí, eu tenho que me satisfazer através do sexo, eu tenho que me satisfazer através da comida, eu tenho que me satisfazer através da bebida, eu tenho que me satisfazer porque existe um vazio, né? E talvez seja interessante aqui encaixar um pouco, né, Paulinho, daquilo que eu lembro uma vez, quando você ainda era seminarista, você estava ali na Rua da Água Fria, e estava eu e você falando a respeito de onde você foi retirado do pecado e onde eu fui retirado do pecado. E aí a Flávia vira para mim, para você, e fala assim: rapaz, vocês estão competindo quem foi mais pecador. Lembra disso? Lembro. Lembro. Mas olha só. Não, e é a realidade, né? A gente tem que saber e saber a nossa origem, né? Saber de onde a gente vem é essencial para que a gente possa ter perspectiva acerca de para onde a gente vai, né? Eu costumo dizer o seguinte: todo crente tem uma grande, poderosa e tremenda pregação já preparada, que é o testemunho da sua conversão, né? E a gente não precisa, nenhum crente precisa ser ex alguma coisa para ter um testemunho poderoso, porque todos nós, não importa o que a nossa história reserve, quando o assunto é eis o que eu sou, não importa o que a nossa história reserve, porque no fim das contas, todas as histórias de alguém que se converteu ao Senhor Jesus, elas antes convergiam para um lugar só. Todos aqueles que aceitaram Jesus um dia, no dia que entregaram-se a Jesus, cortaram um ciclo que iria dar em morte e no inferno. Então, no dia que eu cortei esse ciclo, eu me transformei em um ex-caminhante para as trevas. E isso já é grande e tremendo. Todo cristão já tem esta grande e tremenda pregação preparada, né? E do que eu me alimentava, ou seja, o que nutria o meu coração, o que determinava as minhas perspectivas, quando eu estava lá na velha criatura, era esse mundo, as coisas desse mundo, né? As coisas desse século, que é aquilo que você falou. Eu era, né? O velho homem era movido por interesses terrenos, por tentações terrenas, por pecados terrenos, por drogas, por sexo, por gasto desenfreado de dinheiro, por traição, por mentira, enfim, né? Por toda espécie de pecado que é inerente a esse mundo que jaz no maligno. O que alimentava o velho homem, seja de quem for, a velha criatura, seja de quem for,
né? O que alimentava esta velha criatura diz respeito aos valores desse século. Em Provérbios, agora eu não lembro que capítulo, acho que no 27, Salomão ele diz o seguinte: a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta até o amargo lhe parece doce. O que Salomão quer dizer aqui? Quer dizer o seguinte, cara, se você tiver de barriga cheia, né, o favo de mel, se a gente lembrar lá de Ezequiel capítulo 3, né, aquele rolo que desce do céu, come rolo, Ezequiel põe o rolo na boca, ele diz, olha, na minha boca ele tinha sabor de mel, né, e era um rolo escrito por dentro e por fora, e após isso, Ezequiel é credenciado pelo Senhor a pregar, né, porque o rolo era a própria palavra de Deus, o mesmo rolo que João vê lá em Apocalipse, e come também, e também declara, tem sabor de mel esse rolo, né, e ali João é credenciado a revelar algo maior a partir de Apocalipse capítulo 4, enfim, quando a gente vê essa perspectiva do mel na palavra do Senhor, o mel ele faz referência à própria palavra, né, a própria justiça de Deus. Fome da justiça, ou seja, alimentar-me da palavra, pressupõe a minha vida reproduzir a palavra. Quando eu era desse mundo, a minha alma se fartava com as coisas desse mundo. A partir do momento que eu passo a ser um cidadão celestial, obrigatoriamente a minha fome muda de restaurante para ser suprida. Né, o cardápio que vai saciar a minha morte passa a ser a minha fome passa a ser outro, e já não é mais o cardápio deste mundo, porque o cardápio deste mundo diz respeito a quem se alimenta e a quem vive com uma perspectiva focada neste mundo. Agora, se a minha perspectiva está focada nas coisas eternas, o cardápio que precisa me alimentar é o cardápio das coisas eternas, que é a justiça de Deus, que é a palavra de Deus, que é a lei do Senhor. Né? Então, por isso, para me manter, é uma condição de manutenção, para me manter na condição de cidadão celestial, eu preciso comer das coisas do céu. E para eu comer das coisas do céu, eu preciso estar faminto das coisas do céu, fome e sede de justiça. Como que eu vou estar faminto das coisas do céu? É só parar de comer as coisas da terra. E aí eu volto a falar de Salomão. Salomão diz, a alma farta pisa o favo de mel. Favo de mel é a palavra, é a justiça estabelecida na palavra do Senhor. Se eu estou farto de coisas dessa terra, na hora que a palavra me é oferecida, eu vou falar, ó, quero não, estou de barriga cheia, estou satisfeito, mas estou satisfeito com o alimento errado. Né? Tô comendo pipoquinha, tô comendo paçoquinha, tô comendo docinho antes da refeição verdadeira. O que acontece? Né? Eu tenho filhos pequenos e filhos pequenos sempre querem a sobremesa antes da janta. Né? Só que eu sei, como pai, que se eu der a sobremesa antes da janta, esse menino não vai comer aquilo que ele tem que comer, né? Porque ele vai se fartar daquilo que é paliativo, ele vai se fartar daquilo que é complementar, ele vai se fartar daquilo que não é essencial, né? Mas a partir do momento que eu entendo que eu preciso me alimentar daquilo que é essencial, o paliativo fica de lado, né? O não essencial fica de lado, e aquilo que é essencial para mim é o que vai determinar para onde eu vou. Não à toa que os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça vão alcançar a vida, porque eles comem aquilo que os sustenta para caminhar até essa vida. Paulinho, você estava falando aí, eu fiquei pensando na mulher samaritana, né, cara, que eu acho que ela é um bom exemplo dessa sede aí, né? Uma fome, de uma sede, a conversa dela com Jesus, ou de Jesus com ela, e aí, enquanto estava terminando, eu fiquei pensando nessa conversa, mas as informações que ela tinha a respeito de Jesus, elas não eram completas, né? Os judeus dizem que é para adorar lá, nós dissemos que aqui, né, existiu uma rixa, vários tipos, então existiu um problema de informação. Mas eu só fiquei pensando em tudo que você estava falando, falei assim, cara, acho que a mulher samaritana é o melhor exemplo de alguém que está com sede, que nem o Will falou, que está procurando em outros lugares, né, procurando no sexo, tal, quer dizer, ela já teve 5 maridos, ela procurou num casamento, e aí quando ela se depara com Jesus, fala assim, olha, a partir de hoje, se você tiver sede pelo que eu tenho para te dar, né, se você beber da água que eu tenho para te dar, essa sede vai ser sanada para todo sempre, né?
O Chan, e aí você vê Jesus dando uma pista perfeitinha. O Will tocou nesse assunto, ainda bem que você trouxe de volta, porque eu ia esquecer. Você vê Jesus dando uma pista perfeitinha de que a água da qual ele estava falando era uma água diferente da qual ela estava falando. Os dois estavam partindo de princípios diferentes. A água que ela pensava, a água do poço, a água que mata a sede hoje, a água que Jesus queria oferecer, a água da vida, né? A água celestial, aquilo que alimenta, aquilo que supre uma necessidade e aponta para o céu, né? A água que diz respeito à justiça, que é a própria palavra. Isso não tem nada a ver com atualizar a Bíblia, isso não tem nada a ver com Jesus oferecendo outra coisa para essa mulher, não tem nada a ver com isso. Jesus está falando, ó, a dimensão desse bem essencial para a sua vida que eu tenho, né, a dimensão da água, que é esse bem essencial que eu tenho, é outra dimensão diferente dessa que você está falando. Você bebe essa água para se manter viva aqui, nessa terra, para prolongar os seus dias nessa terra. A água que eu te ofereço, a minha palavra, o ouvir a minha voz, o cumprir os meus mandamentos, o ser minha amiga, né? Vocês são meus amigos se cumprir aquilo que eu vos mando. O ser minha amiga vai fazer com que você enxergue qual é a verdadeira água, que vai te mostrar qual é a verdadeira vida, né? Fantástico o que Jesus faz aqui. Enquanto vocês estavam falando aqui, o Xandão ele citou, mas aí, Xandão, a gente vai ter que fechar o microfone do Paulinho, porque quando você citar isso, ele vai cair da cadeira. Então, cuidado, né? O Xandão, ele estava assim, isso, exatamente. Boa, coloca a dona Clotilde aí. Porque, de fato, nós estávamos, o Xandão estava comentando aqui, aquilo que está lá em Eclesiastes 3:11. Ele estava olhando na Bíblia King James, né? E eu aqui desse lado aqui na Bíblia Amplificada. Algo bem interessante que fala, ele tornou tudo belo no seu tempo. Ele também plantou a eternidade no coração e na mente dos homens. Um sentido divinamente implantado de um propósito, trabalhando através dos tempos, que nada sob o sol, a não ser Deus sozinho, pode satisfazer. Eu não sei de onde ele tirou essa foto minha, mas tá tudo certo. Mas de modo que os homens não podem descobrir o que Deus fez desde o início. Veja que na Bíblia Amplificada, eu não encontrei a King James aqui, Chan, mas na Bíblia Amplificada, ela fala aqui, né? E somente Deus sozinho pode satisfazer, né? Não sei como está na versão King James aí tua. Não, tá bem parecido com o que você leu, bem parecido mesmo. Você vê? Então, de fato, né, para a gente terminar esse bloco aqui, gente, quero deixar algo para você aqui, que está nos ouvindo, está nos assistindo, que você possa mesmo fazer aquilo que o apóstolo Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 16, fazer habitar ricamente em vós a palavra de Deus, porque ela habitando em vós, Jesus ele vai dizer lá em João capítulo 15, que vocês já são limpos pela palavra. Então, na medida que a palavra ela vai habitar em você, você vai começar a ter um relacionamento divino com o Pai, sabe? Aquele vazio de você se permitir, sabe? É até meio estranho isso que eu vou falar, mas dá uma chance para Deus. E eu vou te falar uma coisa, ele vai suprir tudo aquilo que você hoje tem buscado nesse mundão afora. Talvez você ficou aí curioso de saber quem era o mais pecador aqui entre eu e o Paulinho, mas eu te digo uma coisa, não sei porque você apontou o dedo para mim, viu? Olha, vou te falar uma coisa, mas saiba de uma coisa, não importa qual foi o teu passado, não importa o que aconteceu, Paulo vai dizer aos romanos que quem intentará acusação contra o eleito do Senhor? Se é ele quem nos justifica, é ele quem nos lava, é ele quem nos redime, é ele quem nos tira do charco de lama e nos coloca sobre a rocha. Só para terminar aqui, Paulinho, eu me lembro de uma vez, não vou citar o nome, mas só vou contar o milagre, não vou contar o santo. O meu pai, uma vez assistindo a pregação de um determinado pastor muito renomado, e meu pai conheceu esse pastor no início, né, dele, antes dele se tornar de fato e de verdade um pregador.
E meu pai fala, como que pode? Um homem desse, que ele fumava, ele cheirava, ele fazia, ele acontecia, e hoje ele está aí. E eu viro para o meu pai e falo assim, sabe, pai? Paulo, ele diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E não importa o que você tenha feito no seu passado, a bem da verdade é que ele faz nova todas as coisas. E ele faz de você justiça de Deus. E não importa nada, 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 porque não tem mais condenação. Não existe mais peso sobre você. Xandão, você quer falar alguma coisa? Não, tá jóia. Perfeito. Então tá bom. O Xandão tá meio tímido no dia de hoje, né? Mas tá tudo certo. Então, quero pedir para você nos seguir nas nossas redes sociais. Nós estamos ali no Spotify, nós estamos no Deezer também, estamos no Instagram, estamos no Telegram, estamos no Facebook. Então, se você curtiu... Cortes incríveis no TikTok. Exatamente também. Que, aliás, eu só vejo o TikTok agora de Paulinho e de Xandão. Estou sendo preterido entre esse público aqui. Mas não tem problema, porque está tudo certo. Se você curtiu essa nossa parola de hoje, curta, ative o sininho e compartilhe nas suas redes sociais. Pessoal, beijão e nos vemos no segundo bloco.